voltar com os nossos vídeos, tá? E nós vamos começar hoje com vocês falando sobre a nossa série Tiranos, suas loucuras e maldades, né? Vamos falar de um cara nascido com o nome de Salot Sar, nasceu lá em 1925, morreu em 1998, tá certo? Chamado de arquiteto do genocídio. Alguns textos até dizem que foi um líder que não mostrou misericórdia com seu povo. Aí você vai dizer, nossa, estamos falando de quem? De um cara do Camboja chamado Pol Pot. Pol Pot matou quase 2 milhões de pessoas, um total aí de 1/3 da população cambojana, tá? Aos 6 anos de idade, esse cara começou a estudar para ser monge. Imagine que loucura, ele era monge, tá? E um detalhe interessante, foi estudar em Paris em 1949, então ele teve uma formação intelectual. Tá certo? Em Paris começou a ter contato com as primeiras ideias comunistas, tá certo? Aí a partir desse momento nós encontramos que ele começou a idealizar com um garotão chamado Khieu Samphan, que era amigo dele, também cambojano, tá? Começou a idealizar que o Camboja deveria regredir para uma economia camponesa. Onde começou a perceber, isso morando em Paris, tá? Que o ideal seria um país sem cidades, sem indústrias, sem moeda e sem educação. Olha que loucura. Voltou a Paris, desculpa, saiu de Paris, voltou para o Camboja, tá? Aí entrou para o Partido Comunista do Camboja, que vai ser o famoso Khmer Vermelho posteriormente, tá? E a partir daí, ele foi dentro desse nosso partido, ele foi crescendo cada vez mais, até que de repente ele passou a ser secretário do partido. Nesse momento nós estamos vivendo a fase da Guerra do Vietnã, e logicamente a Guerra do Vietnã acabou envolvendo também o Camboja, e o Camboja acabou sendo bombardeado pelos Estados Unidos, tá? Diante disso despertou junto à população, principalmente junto aos jovens, tá? Despertou simplesmente o quê? Aquilo que seria um nacionalismo, e logicamente eles começaram a entrar dentro do processo revolucionário. Em 75, Pol Pot e o Khmer Vermelho saíram vitoriosos, e ele chegou à condição de primeiro-ministro. Detalhe interessante, que nós começamos a encontrar que o Khmer Vermelho começou a mostrar o Pol Pot não como um intelectual, mas como se ele fosse simplesmente um camponês, alguém que saiu do trabalho no arrozal e passou a ser primeiro-ministro. Tá? Esse Partido Comunista então começou a rebatizar o Camboja seria chamado de Kampucheia. Então não seria mais Camboja, seria o Kampucheia, tá? E um detalhe interessante, qual foi a primeira ordem dada por ele? Vamos esvaziar as cidades. Esvaziar as cidades, abolir o dinheiro e acabar com aquilo que seria o mercado cambial, tanto nacional quanto que internacional. Diante disso, portanto, o que aconteceu? Destruíram com bombas, cara, tá? O Banco Central. E simplesmente as cédulas de dinheiro eram jogadas pelas ruas, porque elas perderam seu valor. A Igreja Católica foi desmontada pedra por pedra na cidade de Phnom Penh, simplesmente para mostrar que nós estamos rompendo com aquilo que seria o mundo ocidental. A ideia dele é reconstruir totalmente a sociedade cambojana, começando do zero. Então, não era mais 1975, era o famoso ano zero. E nós vamos passar a viver aí 4 anos de completa miséria, assassinatos. Claro? Então o que vai acontecer? Não temos mais propriedades privadas. Médicos, professores, advogados, mecânicos, qualquer indivíduo, varredores de rua, juntamos todo mundo, tá? Que serão obrigados a ir para onde? Para o campo, para simplesmente cultivar arroz ou construir represas para o Estado. A capital, com 2 milhões de pessoas, teve 72 horas para ser esvaziada. Então nós tivemos que, juntando as regiões vizinhas, tivemos uma peregrinação em direção ao campo de quase 3 milhões de pessoas. Fala-se em 400 mil pessoas morrendo de fome pelo caminho e eram simplesmente abandonados. Detalhe, a cidade teve cortada a sua ração de comida e água. E simplesmente nós encontramos que o Pol Pot disse o quê? Nós vamos reescrever a história do Camboja, agora chamado Kampucheia, uma história reescrita dentro dos ideais do quê? Dentro dos ideais comunistas, com detalhe interessante, deveria ser purificado pelo trabalho duro e pela brutalidade. Olha que loucura, cara, tá? O que nós vamos encontrar ainda? Olha só que cara louco. Monges obrigados a cavar o solo. Então, já que você é monge, você vai começar a cavar o solo a partir de hoje. Com qual objetivo? Somente fazer buraco. Vai fazendo buraco aí para garantir a sua comida.
Mulheres grávidas eram obrigadas a trabalhar dentro de represas ou simplesmente nos arrozais. Detalhe interessante, o slogan do Khmer Vermelho. O slogan, mantê-lo vivo não é ganho, destruí-lo não é perda. Quer dizer, você é inútil para aquilo que nós temos, o quê? O governo cambojano. A sociedade dividida em três partes, tá? Um grupo que tem os privilégios de serem simplesmente provenientes do quê? Do Khmer, tá certo? Com direito à ração integral, todos os cargos políticos. Um segundo nível, que simplesmente era o pretenso indivíduo a ir para o nível superior, a ração também era um pouquinho menor, e um grupo, terceiro grupo, simplesmente que tinha o quê? Praticamente só tinha direito a uma ração necessária para mantê-lo vivo. Detalhe interessante, todas as estruturas eram comandadas pela organização, chamada de Angkar. Essa organização é que deveria mandar em tudo. Era ela quem determinava, por exemplo, se você poderia casar ou não. E foi ela que disse que o sexo antes do casamento poderia inclusive levar à pena de morte. Bebida e jogos completamente banidos. Cidades destruídas, destruíram as cidades, porque nós pudéssemos viver basicamente aonde? No campo. Afinal, a organização Angkar era pai e mãe de todas as crianças cambojanas. Os adolescentes simplesmente viviam em alojamentos para terem treinamento o quê? Ideológico. As crianças deveriam viver com os avós, porque os pais iriam trabalhar, ou simplesmente também em alojamentos, onde eles simplesmente incentivavam as crianças a denunciar os seus pais, os seus avós, ou até os irmãos, caso simplesmente eles o quê? Eles não estivessem seguindo as regras do Khmer Vermelho. Perseguia e executava qualquer indivíduo que pudesse ter uma simples menção de oposição. Usar óculos era um sinal de intelectualidade ou simplesmente do quê? De oposição. E você poderia ser simplesmente eliminado. O rei Sihanouk simplesmente foi condenado àquilo que seria uma prisão domiciliar. E um detalhe interessante, né? A carnificina, a mortandade era feita normalmente por jovens adolescentes. Ignorantes, analfabetos, sem nenhuma formação, mas fanáticos por aquilo que seria o chamado Khmer Vermelho. E eles saíam às ruas gritando palavras de ordem e escolhendo aleatoriamente aquilo que seriam o quê? Aquilo que seriam simplesmente os seus opositores. É um troço maluco, não? Completamente louco. Isso nos anos 70. Com detalhe interessante, as refeições eram simplesmente comuns, eram coletivas. E as pessoas tinham, a partir desse momento, apenas duas propriedades: a sua tigela e a sua colher. Calçados improvisados em pequenas sandálias. Tá? As rações de arroz eram medidas em pequenas latas. Cada indivíduo teria direito a 7 latas ao dia. Mas, se você fosse aquele trabalhador, aquele cara do terceiro nível que ele estabeleceu ali, e trabalhasse nos arrozais, apenas 1,5 lata ao dia. Os mortos utilizados como adubos. E ele dizia que nós vamos triplicar a produção de arroz no país. Deu certo? Não. Então ele utilizou-se do terror como sendo a grande arma que ele poderia utilizar. O país foi fechado aos estrangeiros, sem a presença de vínculos diplomáticos, olha que loucura, e simplesmente, praticamente, o Camboja era um acampamento impenetrável que ninguém sabia o que se passava. A ONU pediu, inclusive, uma entrevista com Pol Pot, ele negou, alegando que ele e seus ministros estavam trabalhando para o desenvolvimento do Camboja, para fazer com que o Camboja fosse um país puro. Porém, em 78, dois jornalistas conseguiram uma entrevista, e foi acompanhado ainda de um professor chamado Malcolm Caldwell, que simplesmente foi morto a tiros dentro do Camboja. Então, simplesmente, nós temos que foi um governo muito louco, que dizia abertamente: se você foi preso, é porque você é culpado. Estamos falando do garotão chamado Pol Pot do Camboja. Tá? Detalhe, a maioria étnica que nós temos na região do Camboja eram chineses, também extremamente perseguidos por aquilo que seria o governo cambojano. Os nossos vietnamitas, simplesmente perseguidos ao extremo. Era proibido você falar vietnamita ou se parecer com vietnamita. E um detalhe interessante, se você fosse cambojano ou da Kampucheia, casado com uma mulher que fosse vietnamita, você recebeu a ordem do Pol Pot de matar a sua esposa. Detalhe, boa parte das pessoas fizeram isso, tá? Por qual motivo? Porque senão ele eliminava a família inteira. O hino nacional cambojano, praticamente em todas as suas estrofes, fala sobre sangue derramado, ou seja, a guerra. E um detalhe interessante, aquele Angkar não possuía nenhuma instituição que pudesse limitar o seu poder.
e nós encontramos basicamente que a grande violência que ele fez contra os vietnamitas acabou levando o Vietnã a atacar aquilo que seria o Camboja. E o mais interessante, né? Os cambojanos receberam os invasores de braços abertos. Motivo, estamos nos livrando daquilo que seria o Pol Pot, que simplesmente fugiu para a Tailândia após ser deposto em 1979. E simplesmente a nossa Kampucheia foi invadida pelo Vietnã. Um detalhe interessante, o nosso Camboja tem a maior perda de vidas proporcional ao número de habitantes em uma única nação em todo o século XX. Pol Pot, na Tailândia, formou uma frente de libertação dos povos do Khmer, publicando um manifesto completamente fora da casinha, completamente hipócrita, idiota, propondo liberdade religiosa e liberdade política caso ele voltasse para o governo do Camboja. Ficou fugido por 20 anos, com apoio, logicamente, do governo da Tailândia, tá? E em 97 ele foi preso, julgado, foi condenado à prisão perpétua, teve sorte ou não, morreu de causas naturais em 1998. Esse foi o nosso famoso Pol Pot, ditador do nosso Camboja, de 75 a 79. Esse seria, portanto, mais um dos nossos famosos tiranos, né? Com suas loucuras e as suas maldades. Até a próxima, grande abraço, beijo do velho pra você.